Sistemas de aspiração. A diferença entre motores naturalmente aspirados, turbo e supercharger. A escolha entre um motor naturalmente aspirado e um sobrealimentado turbo ou supercharger define o caráter de um veículo, influenciando desde a entrega de torque até o som e a complexidade mecânica. Aqui está um comparativo técnico entre esses sistemas. 1. Motores naturalmente aspirados, NA. Neste sistema, o motor depende exclusivamente da pressão atmosférica para admitir ar. Quando o pistão desce, ele cria um vácuo que puxa a mistura ar-combustível para dentro do cilindro. Entrega de potência. É linear e previsível. A resposta ao pedal do acelerador é imediata, sem atrasos. Vantagens: menor complexidade mecânica, menor geração de calor extremo e som de escape mais puro. Desvantagem: perde potência em altitudes elevadas, onde o ar é mais rarefeito e possui um limite de eficiência volumétrica menor comparado aos sistemas forçados. 2. Turbocompressor. Turbo. O turbo utiliza a energia dos gases de escape para girar uma turbina, que por sua vez aciona um compressor para forçar mais ar para dentro do motor. Funcionamento: os gases que sairiam pelo escapamento são direcionados para a caixa quente do turbo. Isso cria pressão positiva, boost, permitindo queimar mais combustível e gerar mais potência. Vantagens: grande ganho de eficiência e torque, especialmente em motores de baixa cilindrada, downsizing. Desvantagem: o famoso turbo lag, que é o tempo de espera até que haja pressão de escape suficiente para encher o turbo. Também exige um sistema de arrefecimento mais robusto, intercooler. 3. Supercharger, compressor mecânico. Diferente do turbo, o supercharger é conectado diretamente ao virabrequim por meio de uma correia ou engrenagens. Funcionamento: como é acionado mecanicamente pelo motor, ele começa a comprimir o ar instantaneamente, desde as baixas rotações. Vantagens: resposta imediata, sem lag, e um ganho de torque massivo em baixas e médias rotações, muito comum em motores V8 de alta performance. Desvantagem: como rouba a energia do próprio motor para funcionar, é menos eficiente energeticamente que o turbo em altas rotações. Como o intercooler atua especificamente no resfriamento desses sistemas? O intercooler funciona essencialmente como um radiador de ar. Sua função é resolver um problema físico inevitável. Quando você comprime o ar, seja via turbo ou supercharger, a temperatura desse ar sobe drasticamente. Aqui está o papel crítico que ele desempenha. 1. A física do resfriamento. De acordo com as leis da termodinâmica, quando a pressão de um gás aumenta, sua temperatura também aumenta. No caso de um turbocompressor, o problema é dobrado. O ar é comprimido e a unidade do turbo está fisicamente ligada ao coletor de escape, que irradia um calor extremo. O ar quente é menos denso, o que significa que contém menos moléculas de oxigênio por volume. Se esse ar quente entrasse direto no motor, a queima seria ineficiente e o risco de detonação, batida de pino, aumentaria muito. 2. O processo de troca térmica. O intercooler é posicionado entre o compressor, turbo ou supercharger e a admissão do motor. Entrada: o ar comprimido e quente sai do turbo e entra no intercooler. Troca de calor: conforme o ar passa pelas galerias internas, o calor é transferido para as aletas de alumínio. Saída: o ar sai do intercooler significativamente mais frio e mais denso antes de entrar nos cilindros. 3. Tipos de intercooler. Existem dois tipos principais utilizados em projetos de performance. Ar-ar é o mais comum. Utiliza o fluxo de ar externo que passa pela grade frontal do veículo para resfriar o ar que está dentro das canaletas. Vantagem: simplicidade e confiabilidade. Uso: ideal para carros de rua e track days. Ar-água. Utiliza um radiador dedicado e uma bomba de água para trocar calor com o ar comprimido.
A água é muito mais eficiente que o ar para absorver calor. Vantagem? Pode ser montado em qualquer lugar do cofre e oferece um resfriamento mais estável. Uso? Comum em arrancadas, onde se usa gelo no reservatório, ou carros com pouco espaço frontal. O resultado prático. Ao reduzir a temperatura, o intercooler permite que o motor trabalhe com mais pressão de turbo e um ponto de ignição mais avançado, resultando em um ganho real de cavalaria sem comprometer a integridade dos pistões. Como o dimensionamento do intercooler pode afetar o lag do turbo em um projeto personalizado? O dimensionamento do intercooler é um dos maiores equilíbrios em um projeto de performance. O erro comum é pensar que quanto maior, melhor. Mas na prática, um intercooler exagerado pode prejudicar a dirigibilidade. Aqui está como esse componente afeta a resposta do motor. 1. O volume interno e o turbo lag. O intercooler fica posicionado entre a saída do turbo e a admissão do motor. Para que o motor sinta a pressão, o boost, o turbo precisa primeiro encher todo o volume das mangueiras e do núcleo do intercooler. Intercooler muito grande cria um volume morto excessivo. O motorista acelera, o turbo gira, mas leva frações de segundo a mais para pressurizar todo aquele espaço vazio antes de o ar chegar aos cilindros. Isso aumenta o turbo lag. Intercooler muito pequeno. Enche rápido, resposta imediata, mas não consegue trocar calor o suficiente. O ar chega quente ao motor, resultando em perda de potência em altas rotações ou sobrecarga constante. 2. A queda de pressão, pressure drop. Todo intercooler oferece uma certa resistência à passagem do ar. Conforme o ar passa pelas colmeias internas para ser resfriado, ele perde um pouco de sua força. Se você entra com 1 bar de pressão no intercooler e sai com apenas 0,8 bar, você teve uma queda de pressão de 20%. Um projeto bem dimensionado busca o maior resfriamento com a menor restrição possível, garantindo que o turbo não precise trabalhar além do limite para compensar essa perda. 3. Posicionamento e fluxo. Em carros de rua com foco em estética e performance, o FMIC, Front Mount Intercooler, é o padrão, pois recebe o ar frio direto da frente do carro. No entanto, em alguns carros de motor central ou com pouco espaço frontal, utiliza-se o SMIC, Side Mount, ou TMIC, Top Mount. O importante é garantir que o ar externo que passa por fora do intercooler tenha para onde sair, criando um fluxo contínuo. Como escolher o ideal? Para um projeto equilibrado, calcula-se o fluxo de ar CFM que o motor exige na potência máxima desejada. O intercooler deve ser capaz de processar esse volume sem gerar uma queda de pressão superior a 0,1 ou 0,2 bar. Como o mapa de eficiência da turbina ajuda a decidir qual intercooler será necessário para não derreter os pistões. O mapa de eficiência da turbina, ou Compressor Map, é o RG do seu turbo. Ele mostra exatamente em quais condições a turbina trabalha de forma fria e eficiente e onde ela passa a ser apenas um soprador de ar quente. Entender esse mapa é o que separa um projeto de performance confiável de um motor que corre risco de quebra por derretimento de pistões. 1. O que é um mapa de eficiência? O mapa é um gráfico com 2 eixos principais. Eixo X, fluxo de massa de ar, quanto ar o motor está engolindo, geralmente em libra por minuto ou quilograma por segundo. Eixo Y, Pressure Ratio, a relação entre a pressão atmosférica e a pressão que o turbo está gerando. No centro do mapa existem círculos concêntricos chamados ilhas de eficiência. O círculo central representa a maior eficiência, exemplo 75% ou 78%. 2. A relação com o calor e os pistões. Quando você exige que um turbo pequeno gere muita pressão para um motor grande, você sai da ilha de eficiência e entra nas bordas do mapa. Baixa eficiência, exemplo 60%. Baixa eficiência igual a calor extremo. Nessa zona, a turbina está girando em rotações altíssimas, mas em vez de comprimir o ar de forma eficiente, ela está apenas agitando as moléculas de ar e gerando calor por atrito e turbulência. O risco aos pistões: se o ar sai da turbina a 150 graus Celsius devido à baixa eficiência, o intercooler terá um trabalho hercúleo para resfriá-lo. Se o intercooler não der conta, a temperatura na câmara de combustão sobe drasticamente, causando a detonação. A detonação aumenta a pressão e o calor instantâneo de tal forma que pode furar ou derreter a cabeça do pistão em segundos. 3. Como o mapa define o intercooler? Ao analisar o ponto de operação do seu projeto no mapa, você descobre a temperatura de saída do compressor, ou TOUT. Se o ponto cai em uma ilha de alta eficiência, o ar sai menos quente.
você pode usar um intercooler mais compacto e leve, com menos restrição de fluxo, focando na resposta rápida, low lag. Se o ponto cai em uma zona de baixa eficiência, o ar sairá pegando fogo. Aqui você é obrigado a superdimensioná-lo ou optar por um sistema ar-água de alta capacidade para garantir que a temperatura de admissão IAT permaneça em níveis seguros. Regra de ouro: um intercooler não conserta um turbo mal escolhido, ele apenas gerencia o erro. O ideal é que o turbo trabalhe na sua melhor ilha de eficiência para que o intercooler atue apenas como uma margem de segurança. 4. O papel do intercooler na proteção. O intercooler age como o guarda-costas dos pistões. Se o mapa mostra que seu turbo vai operar no limite, o intercooler precisa ter uma eficiência térmica alta, geralmente acima de 80%, para converter esse ar superaquecido em ar denso e estável. Como a temperatura do ar, IAT, influencia diretamente no avanço da ignição para evitar a quebra do motor? Para evitar a quebra do motor, a ECU, Unidade de Controle do Motor, monitora constantemente a IAT, Intake Air Temperature. Quando o ar de admissão esquenta demais, seja por um turbo fora da eficiência ou por um intercooler subdimensionado, o risco de detonação sobe exponencialmente. Aqui está como a eletrônica protege os pistões e o cabeçote. 1. O problema: velocidade da combustão. O ar quente é agitado e quimicamente muito instável. Quando a mistura ar-combustível entra quente na câmara, ela tende a queimar muito mais rápido do que o planejado. Se a faísca da vela acontece no momento padrão, a explosão ocorre antes do pistão chegar ao ponto ideal, PMS, ponto morto superior. Isso cria uma pressão colossal contra o pistão que ainda está subindo, gerando o fenômeno da detonação, ou batida de pino. 2. A solução: atraso do ponto de ignição, Ignition Retard. A ECU possui uma tabela de compensação baseada na temperatura do ar. Ar frio, exemplo 30 graus Celsius. A ECU mantém o ponto de ignição avançado. A queima é eficiente, gera mais torque e o motor trabalha liso. Ar quente, exemplo 60 graus Celsius ou mais. A ECU detecta o risco e atrasa o ponto. A faísca ocorre mais tarde. Resultado: a pressão de pico da explosão acontece quando o pistão já está descendo. Isso protege o motor de quebrar, mas você sente uma perda imediata de potência. O carro fica pesado ou manco. 3. Enriquecimento da mistura, Fuel Dump. Além de mexer no ponto, a ECU pode injetar mais combustível do que o necessário para a queima, enriquecer a mistura AFR. O combustível extra não é queimado para gerar força, ele entra para roubar calor. Ao evaporar dentro da câmara de combustão, a gasolina ou álcool resfria as paredes do cilindro e a cabeça do pistão, agindo como um refrigerante interno de emergência. 4. O limite de segurança. Se mesmo atrasando o ponto e injetando mais combustível a temperatura continuar subindo, as ECUs modernas entram em modo de segurança, Limp Mode. Reduzem a pressão do turbo, via solenoide da wastegate, limitam a rotação do motor, RPM, avisam o condutor no painel. Dica de preparação: em países tropicais como o Brasil, o intercooler precisa ser ainda mais eficiente. Um carro que performa bem em um dia de 20 graus Celsius pode perder 15% de potência ou até quebrar em um dia de 35 graus Celsius, se a compensação de IAT não estiver bem calibrada. Como a escolha do combustível, gasolina versus etanol, muda completamente essas temperaturas de operação e a resistência à detonação. A escolha entre gasolina e etanol é muitas vezes o fator que determina se o motor turbo vai apenas funcionar ou se ele vai se tornar um monstro de performance. A diferença não está apenas nas calorias, mas na química da combustão. Aqui está como o combustível dita as regras do jogo. 1. Poder de resfriamento, calor latente de evaporização. Esta é a maior vantagem do etanol em sistemas sobrealimentados. Quando o combustível é injetado, ele precisa evaporar para queimar. Esse processo de mudança de estado físico rouba calor do ambiente. Gasolina tem um baixo calor latente. Ela resfria pouco a carga de ar. Etanol precisa de muito mais calor para evaporar. Na prática, ele age como um intercooler químico. Ao ser injetado no coletor de admissão, o etanol suga o calor do ar comprimido pelo turbo, baixando a temperatura interna antes mesmo da compressão no cilindro. 2. Octanagem e resistência à detonação. A octanagem mede a capacidade do combustível de resistir à autoignição, detonação.
Gasolina comum. Octanagem em torno de 87 e 92 RON. Limita muito a pressão do turbo e o avanço de ignição. Etanol. Equivale a uma gasolina de competição de 110 RON. Isso permite que você use mais pressão de turbo, boost e um ponto de ignição muito mais avançado. Enquanto na gasolina a ECU precisa atrasar o ponto para proteger o motor, como vimos antes, no etanol você consegue empurrar o limite, resultando em ganhos de potência que podem passar de 30% no mesmo conjunto mecânico. 3. Relação estequiométrica. A sede do motor. O etanol exige um volume muito maior de combustível para queimar corretamente. O que isso muda? Para rodar com etanol, seus bicos injetores e bomba de combustível precisam ter vazão cerca de 30 a 40% maior. Se você simplesmente colocar etanol em um carro preparado para gasolina, sem ajustar a vazão, o motor rodará pobre, falta de combustível, e derreterá os pistões por excesso de calor. 4. Efeito térmico no escapamento, EGT. Como o etanol queima de forma mais fria, a temperatura dos gases de escape, EGT, também diminui. Isso é excelente para a saúde da sua turbina, que sofre menos estresse térmico nas pás do rotor e na caixa quente. Curiosidade de customização. Muitos entusiastas de carros JDM ou de arrancada preferem o etanol justamente porque ele permite usar turbinas menores, que geram mais calor pela alta rotação, sem os riscos catastróficos que a gasolina traria nessas condições. Para extrair o máximo de um carro que usa etanol e turbo. Seria o fechamento perfeito para entender como tudo isso se conecta no software da ECU. O remap, ou remapeamento da ECU, é o cérebro que orquestra todos os componentes físicos que discutimos. Quando passamos um carro para o etanol e aumentamos a pressão do turbo, o software precisa ser reescrito para não apenas aceitar as mudanças, mas tirar proveito delas. Aqui está como o acerto fino é feito na prática. 1. Reajuste do mapa de combustível, vazão. A primeira coisa que um preparador faz é alterar a tabela de eficiência volumétrica, VE, ou o tempo de injeção. Como o etanol exige cerca de 30 a 40% mais volume para a mesma quantidade de ar, o mapa precisa dizer aos bicos injetores para ficarem abertos por mais tempo. Se o bico original chegar a 100% de Dutch Cycle, aberto o tempo todo, e ainda faltar combustível, é sinal de que o hardware, bicos ou bomba, precisa ser trocado por componentes de maior vazão. 2. O ganho real, mapa de ignição, avanço. Este é o pulo do gato do etanol. Com a alta resistência à detonação, o preparador pode adiantar o ponto de ignição. Na gasolina, a faísca ocorre, por exemplo, a 10 graus antes do ponto morto superior, BTDC. No etanol, podemos colocar a faísca a 18 ou 20 graus BTDC. O efeito: a explosão tem mais tempo para se expandir e empurrar o pistão com muito mais força durante todo o curso de descida, gerando um ganho de torque massivo. 3. Controle da wastegate, pressão de boost. O remap também altera o mapa de controle da solenoide da wastegate. Com o resfriamento extra do etanol e do intercooler, podemos exigir que o turbo trabalhe com mais pressão. Se o carro original rodava com 0,8 bar, no etanol é comum subir para 1,2 bar ou mais, desde que a turbina ainda esteja dentro daquela ilha de eficiência que vimos no mapa do compressor. 4. Monitoramento. O log de dados. Data log. Nenhum acerto fino é feito no escuro. O preparador utiliza o data log para monitorar em tempo real. Lambda, ARF, para garantir que a mistura não está pobre. Knock Sensor, sensor de detonação, para ouvir se o motor está batendo pino. IAT e EGT, para garantir que o calor está sob controle. Então, pessoal, esse vídeo sobre sistemas de aspiração, a diferença entre motores naturalmente aspirados, turbo e supercharger, vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até mais, pessoal!